Gurizada, baita segunda-feira, né? Repercutindo ainda o Grenal e olhando vídeo e ouvindo opiniões e corneteando os rivais. Tudo muito bom, tudo muito bem, porém, não é um Grenal que acabou no domingo passado. Não acabou ontem esse Grenal, né? Acabou o primeiro tempo de uma final que vai ter o seu desfecho no domingo que vem. Por isso, é importante comemorar, é legal, né? Como os argentinos, os uruguais, enfim, em espanhol eles falam tem que disfrutar, tem que desfrutar, tem que curtir o momento, mas com parcimônia, com cautela, porque o Grenal não acabou. E não é que ele vai recomeçar no domingo que vem. Ele continua sendo jogado. Hoje, segunda-feira, ele está sendo jogado. Amanhã, terça-feira, continua sendo jogado. Como? Em declarações, em estratégias, em concentrações, enfim, manifestações, etc, etc. Né? E eu tenho observado, e por isso que eu vim gravar esse vídeo já no dia seguinte do clássico, né? Eu tenho observado uma cama que está sendo armada para o Grêmio deitar. Uma cama que está sendo armada pelo Inter, por óbvio, mas até mesmo por algumas pessoas da imprensa, né? Aí, obviamente, inclui os colorados identificados, mas também os ditos isentos, alguns deles. Que cama é essa, cara? É uma cama que eu acho que ela tem duas vertentes, tem dois perigos que estão sendo aí aquecidos para prejudicar o Grêmio no domingo que vem. E como eu disse no vídeo anterior, né, gente? É uma bela vantagem? Mas faz 1-0, né, cedo, faz 1-0 cedo, fica a um gol de um inferno, né? Porque daí faz o segundo ainda com o jogo pela frente, acabou, né? Acabou toda a vantagem, acabou a tranquilidade. Então, assim, não é nenhum absurdo, né? O Grêmio tá com ótimas perspectivas, sim, mas não acabou. Não acabou. E eu acho que a primeira cama, né, a primeira parte da cama que estão arrumando pro Grêmio, que estão montando ali pro Grêmio, é justamente em relação a esse favoritismo, não é favoritismo, a esse sentimento de que o campeonato acabou. E isso é nocivo por dois motivos, né? Uma via de mão dupla. É nocivo porque contamina o ambiente do Inter de forma a inflamar ainda mais. Estão dizendo que acabou? Já são campeões? Né? E se de alguma forma contaminar o ambiente do Grêmio, também é muito prejudicial. A gente sabe que o primeiro Grenal do ano, o Inter foi muito superior por vários motivos. Daí a gente pode dizer que talvez a preparação física deles estava mais avançada, a gente pode dizer que o trabalho tático do Pesolano estava mais maduro, a gente pode dizer que eles estavam com mais vontade, a gente pode dizer que o time que o Grêmio botou em campo, né, as peças mesmo, Cristaldo e não sei mais quem, eram também mais frágeis que as de ontem. Não é um motivo só, mas com certeza um dos motivos foi o Grêmio entrar, não digo de salto alto, mas entrar com um sentimento de que seria um enfrentamento menos difícil do que foi, para dizer assim. Né? O Grêmio estava ali se achando a última bolachinha do pacote, sendo que não fez nada demais ano passado, só escapou do rebaixamento com alguma tranquilidade, mas não fez nada demais. E o Grêmio estava se achando o campeão brasileiro e pegando um Inter combalido ali, que vinha de uma bacia das almas ali, né, que escapou de um rebaixamento e tal. E aí quando chegou na hora do Grenal, cara, o Grêmio foi surpreendido por um Inter que pegou muito mais, jogou muito mais, etc. Então, esse sangue doce do Grêmio no primeiro Grenal, lá no Beira-Rio, foi trágico pro Grêmio. Foi nocivo pro Grêmio, né? E se de alguma forma isso entrar de novo no nosso ambiente, agora,
né, por conta dos 3-0 de vantagem, cara, é uma cama que estão armando pro Grêmio, né? É uma cama que inflama lá e talvez esmoreça, né? Tipo assim, baixa a guarda aqui. Isso não pode acontecer, cara, né? E eu vou dar um exemplo, tá? Só para dar um exemplo da imprensa que por vezes pode fazer isso, ou até colorados identificados, né? Querendo dizer, o Inter já entregou o título pro Grêmio, tá, falando isso para justamente instigar, né, o time deles, né? Mas tu quer ver um exemplo bobo, assim, não nada demais, mas um exemplo. Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, quando o Grêmio fez o terceiro gol, ele ficou dizendo aos microfones, e deve ter repetido isso, acho que ele fez até uma coluna, eu não li, mas pelo que eu vi ali o título da matéria, ele fez uma coluna também em GZH, dizendo que o campeonato acabou, que o Grêmio já é campeão. Cara, olha só, vamos fazer um raciocínio rápido aqui, tá? Por que o Pedro Ernesto está dizendo isso? Aí alguém vai me dizer assim, porque ele acha. E se ele acha, ele está dizendo. E eu vos digo, eu respondo, eu retruco. O Pedro Ernesto, ele deve achar muita coisa sobre os horários dos jogos, sobre questões que envolvem a Globo, né, que às vezes prejudicam o futebol brasileiro, o horário da TV que prejudica o torcedor que vai a campo. E todas as vezes que eu ouvi o Sala de Redação comentar sobre o assunto, era cheio de dedos, era meio corporativista, não é corporativista a palavra, mas assim, era, sabe, lembrando que eles estão debaixo de um guarda-chuva da Rede Globo. Bem ou mal, a RBS é uma afiliada da Globo, então assim, né, tu nunca vai ver o Sala de Redação dando um pau na Rede Globo, na questão do horário, da TV, do jogo, ou porque deixou de fazer isso, ou porque fez aquilo outro. Então assim, eles falam o que pensam, eu não acredito que exista censura dentro da emissora, eu não acredito que exista alguma orientação para dizer isso ou deixar de dizer aquilo, mas até por um bom senso, por uma... não sei se é bom senso também o termo, mas por alguma... assim, né, cara, os caras evitam a fadiga, como diz o velho deitado, né? Então, tipo assim, cara, não dizem tudo o que pensam, porque tem um interesse comercial também por trás das suas falas. Agora pensem comigo, qual é o interesse comercial da Rádio Gaúcha em desvalorizar um produto que eles compraram? Porque o Gauchão foi comprado pela RBS, né? O direito de transmissão do Gauchão foi comprado pela RBS. Se o campeonato acabou, como diz o Pedro Ernesto, que valor tem o jogo de domingo? Que valor tem a pré-jornada da Rádio Gaúcha? Que valor tem os canais de YouTube do GZH transmitindo e convidando não sei quem e não sei quem lá para participar? Que valor tem? O Pedro Ernesto, ele está indo contra a maré do interesse comercial da RBS ao definir que não vale nada o Grenal do próximo domingo, que é um amistoso. E assim, cara, não sei se ele é gremista, se ele é colorado, se ele age com algum impulso de paixão, de algum impulso passional ali ainda por trás das suas falas. Mas eu não tenho dúvidas de quais sejam seus interesses, suas motivações, seus intuitos. Falar que o campeonato acabou, mesmo atropelando o interesse comercial da empresa pela qual ele trabalha, tem sim, no mínimo, uma noção de que está mexendo com brios. No mínimo, ele está fazendo aquilo para irritar o Wagner Martins, que está ali do lado dele, para daqui a pouco o Wagner responder, né? E por tabela vai irritar os jogadores do Inter, e daqui a pouco vai acomodar os do Grêmio, né? Não estou dizendo que é friamente calculado, que ele fez aquilo com algum objetivo, só estou mostrando para vocês que, assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido ele dizer aquilo. Ele pode até pensar, eu acho que acabou. Mas ele dizer reverbera de uma forma que é
nociva ao Grêmio, nociva até mesmo ao produto que a RBS vai tentar vender na semana que vem, né? Então, assim, o Grêmio não pode cair nessa. O Grêmio não pode cair nessa de forma alguma, de que já acabou, de que é impossível. Aí as pessoas que querem dizer que não acabou, dizendo assim, no futebol pode acontecer de tudo, existem milagres. Não é milagre nenhum, cara. O Grêmio fez um milagre na Arena? Se o Inter fizer a mesma coisa, vai para os pênaltis. O que o Grêmio fez na Arena foi um milagre? Não, foi um jogo que encaixou, achou um gol, expulsão, sabe? O Inter recebe um pênalti no começo do jogo, a coisa mais normal na história do gauchão moderno, né? Pronto, cara, tem jogo, sabe? Então, assim, é mais provável o Grêmio ganhar? Mas daí a milagre são outros 500, entende? O Grêmio não pode cair nessa e o ambiente do Grêmio tem que estar blindado disso aí e entrar como se fosse 0-0 com sangue no olho para tentar fazer gol, inclusive, lá no Beira-Rio. Aí sim, o Grêmio abre o placar lá, aí sim, acho que até o ambiente lá do Beira-Rio vai por água abaixo e acho que a gente encaminha de vez. Mas não dá para entrar como um gatinho tonto, já ganhamos, e esperar o Inter jogar sozinho durante 90 minutos. Isso não dá. E a segunda parte da cama que estão armando para o Grêmio é a parte óbvia, a parte que desde o ano passado o Inter trabalha muito bem, que é a da arbitragem, né? Todos esses fiascos e esse gritedo e não sei o quê, acho que é uma coisa que vem da direção, porque o Roger Machado, o que fez de fiasco ano passado, se negou a sair do campo quando foi expulso, sabe, desconhecendo a regra, inclusive, né? Olha só a coincidência, né? Agora teve choradeiras também, desconhecendo a regra da arbitragem e tal. É modus operandi. É modus operandi. E assim, eu até acho que o Grêmio melhorou um pouco nesse sentido, tá? Os jogadores, principalmente, mas ainda é disparelho, né? O quanto os jogadores do Inter cercam o árbitro e reclamam a cada lateral invertida, a cada coisinha, né? E os do Grêmio. E isso aí, cara, tem um peso. Já falei disso em outros momentos. Isso aí, o Grêmio, os jogadores do Grêmio reclamam algumas coisas, é verdade, né? Mas, por exemplo, ninguém reclamou da falta no Marlon que era para ter sido expulso o Mercado, né? E era uma falta frontal na frente da área, né? Eu digo reclamar, que eu digo é cercar o árbitro, um 5, e pelo amor de Deus, olha, eu chamo o VAR e não sei o que, entende? E digo mais, cara, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser mal interpretada, mas foda-se, vou falar, porque quem tiver 3 neurônios vai entender, e aí quem tiver 2 ou menos, os problemas são desses aí. Mas tu tem que reclamar até quando tu não tem razão em alguns lances, né? Tipo assim, cara, tu tem uma dividida, não sei o que, tu até acha que o juiz pode estar certo marcando falta para um lado e não para o outro, não sei o que, papapá. Mas, cara, o Inter reclama todos os lances. E disso eu nunca critiquei o Inter, tá? Disso aí eu nunca reclamei. Eu acho que o Inter tá se apequenando e tá fazendo fiasco em outros parâmetros, né? O Pesolano na coletiva e umas coisas que escalam, que passam do ponto. Cara, eu falo isso desde o ano passado. Agora, o ponto de tu reclamar com o árbitro, cara, é tu marcar presença, tu botar pressão. É tu reclamar 3 vezes. Às vezes, tu de fato acha que tem razão, às vezes tu até tem dúvida, mas vai lá e reclama de novo. Porque na 4ª vez, se o juiz tiver dúvida de um lance, o teu time tá reclamando todos, o outro tá quietinho. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Isso é o famoso condicionamento. Sabe, no teu trabalho, tem um colega chato que reclama de tudo. Ah, mas tô me dando mais trabalho. Ah, mas que saco. E o cara não, né? E tem outro lá, que é um cordeirinho, pianinho, que vai lá, recebe o trabalho, baixa a cabeça e faz. Aí daqui a pouco tu é o chefe deles, tem ou tu é o distribuidor de pauta, sei lá, tem um trabalho novo que chega, os dois estão ali com uma carga parecida, tu tá num dia ruim, não sei o que, não quer te incomodar, eu vou dar pro cordeirinho. Porque o outro ficou marcando posição, cara. Ele pode estar até errado, ele pode até ser um mala, né? Ele pode até reclamar muitas vezes de forma injusta, porque a distribuição tá sendo feita de uma forma correta. Mas na hora do vamos ver, esse cara vai se beneficiar, velho. Porque ele tá marcando posição.
Aí os caras do Inter reclamando toda hora plantam uma sementinha inconsciente na cabeça do árbitro de que talvez ele possa ter errado de fato muitas vezes contra eles. Poxa, os caras do Inter estão o jogo inteiro indignados comigo, os do Grêmio estão quietos, né? Eu marco um negócio contra eles, eles baixam a cabeça, sacodem a cabeça e seguem jogando. Então isso o Inter está fazendo muito bem desde o ano passado. Desde o ano passado, institucionalmente, né, de forma até coordenada. Ano passado foi de uma forma coordenada com influenciadores, com jornalistas identificados, direção, jogadores, as coletivas. Os caras reclamavam de coisas absurdas. Eles, como eu disse ano passado, assim, eles não queriam que o Inter, que o juiz fosse justo, eles queriam que o Inter fosse beneficiado. Eles estavam reclamando por benefícios e não por justiça, sabe? Era surreal, cara, né? E agora parece que a coisa continua na mesma batida. Na mesma batida, cara. E o Grêmio tem lances importantes para reclamar nesse Grenal do Daronco. Cara, eu me esqueci de falar no vídeo pós-jogo. O Daronco acabou um jogo com o Grêmio cruzando uma bola pra área. A bola tava voando, ele acabou o jogo, sabe? Acabou o primeiro tempo. Tipo assim, o lance da expulsão do Mercado, que além de tudo era uma falta perigosíssima. Isso antes da polemiquinha boba do Arthur, antes do Grêmio abrir o placar, isso tudo muito antes, né? Então assim, só que o que fica marcado? Para quem passa desavisado aqui, um carioca, um paulista, um cearense, o cara tá andando aqui e houve 3 notícias, houve 20 segundos de uma entrevista, o negócio, o cara vai dizer assim, eu acho que a arbitragem foi complicada contra o Inter. Essa é a impressão que passa. Esse é o sentimento que fica pela grita, pelo choro dos caras, entendeu? Então, assim, eu acho que eles passam do ponto, eu acho que eles estão passando até vergonha em alguns pontos, estão fazendo fiasco, está sendo constrangedor, porque, como eu disse, eu acho que eles passam do ponto, né? Chega a ficar pequeno em alguns momentos. Mas até certo ponto, antes de passar do ponto, eles estão certos, cara. Eles estão marcando posição, né? E o Grêmio tem que ficar muito atento a isso. Talvez algum dirigente tenha que, de novo, falar alguma coisa sobre a arbitragem. Os jogadores têm que estar muito ligados disso, desse contexto. Em campo, tem que estar antenados, porque a cama está sendo armada para o Grêmio. Estão querendo criar um climinha de vamos mostrar a letrinha do Amuso no vestiário, porque eles foram soberbos, porque estão dizendo aí que já ganharam e vão usar isso aí também, vão usar o áudio do Pedro Ernesto, vão usar o áudio de não sei mais quem, vão condicionar a arbitragem. Então podem se preparar. Vai ser uma guerra no domingo que vem, uma guerra, e as armas não necessariamente serão as mais limpas do mundo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.